Respire fundo, muito fundo. Deixe que o ar entre devagar, preenchendo o peito, e saia com suavidade, levando embora o peso do dia, as distrações, os barulhos da mente. Agora, escolha uma posição confortável, solte os ombros, relaxe o maxilar, deixe suas mãos descansarem onde preferirem. A partir deste momento, tudo o que existe é a minha voz, a sua respiração e o caminho que vamos percorrer juntos. Antes de começarmos a viagem, quero te pedir com carinho, se esta história te fizer bem, se ela te acalmar, se você sentir que pode adormecer com mais leveza, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito a manter este espaço vivo, acolhedor, sempre pronto para te acompanhar nas noites em que você só quer descansar. Agora sim, vamos viajar. Imagine que você está caminhando por uma estação de trem antiga. Não há ninguém ao redor e, mesmo assim, você não sente medo. Pelo contrário, há um silêncio gostoso, profundo, como se o lugar estivesse à sua espera há muito tempo. A plataforma é ampla e o ar da noite é fresco, mas não frio. O céu é escuro, porém pontilhado por estrelas que brilham como pequenas portas para outros mundos. As lâmpadas da estação têm uma luz amarelada que parece pulsar suavemente, como se respirassem. Cada passo seu ecoa de forma leve, confortável, quase musical. E enquanto você caminha, você percebe algo no ar, uma sensação de expectativa, como se o tempo estivesse levemente suspenso, pronto para se abrir para algo maior. Então, ao fundo, você ouve um som suave, metálico, primeiro distante, quase imperceptível, depois mais perto, mais nítido. Você reconhece imediatamente. É o som de um trem se aproximando, mas não é um som comum. Ele é macio, melodioso, como se o trem estivesse tocando uma canção antiga de boas-vindas. Quando ele aparece no fim da linha, você percebe que não é um trem comum. As laterais brilham com um tom azul-lilás, como se fossem feitas de luz sólida. As janelas têm um brilho quente, dourado, acolhido, e você tem a sensação de que qualquer pessoa ou coisa que esteja lá dentro está em completa paz. A locomotiva solta uma fumaça que se transforma em pequenas nuvens brilhantes, flutuando no ar como se tivessem vontade própria. Elas se movem devagar, desenhando curvas, espirais, pequenos laços, antes de se desfazerem suavemente no céu escuro. O trem para diante de você com um chiado leve, quase um suspiro. A porta se abre sozinha, silenciosamente, convidando. Você dá um passo à frente e, à medida que se aproxima, sente que o ar muda. Ele fica mais leve, mais macio, como se estivesse acolhendo seu corpo de dentro para fora. Ao entrar no trem, você percebe o interior iluminado por lâmpadas suaves. Os bancos são largos e confortáveis, revestidos em um veludo azul profundo que parece abraçar quem se senta. O chão parece de madeira, mas há um brilho discreto que lembra estrelas refletidas na água. E então, você nota algo curioso. Não há condutor, não há passageiros. O trem é só seu. Ainda assim, você não está só. Há uma sensação de presença, uma sensação de cuidado. Como se o trem fosse vivo, consciente, gentil, feito exatamente para te transportar para longe do mundo que pesa e para perto de um lugar seguro, sonhado, suave. Você escolhe um assento próximo à janela e, quando se senta, o trem começa a se mover. Não com o tranco típico de locomotivas comuns, mas com um deslizar suave, quase flutuante, como se você estivesse sendo levado por uma onda tranquila que se estende pela noite adentro. A janela ao seu lado revela a primeira mudança do mundo exterior. A paisagem começa a derreter. Isso mesmo.
derreter como tinta aquarelada sendo tocada por água. As construções rígidas perdem suas linhas retas e se tornam formas macias, curvas, misturando-se com o azul do céu e o dourado das luzes da cidade. É como se o trem estivesse atravessando não apenas o espaço, mas também a fronteira entre o real e o imaginário. E então a paisagem começa a se reconstruir, tomando formas novas, diferentes, impossíveis. Você vê uma cidade iluminada, mas as luzes não vêm de postes, janelas ou carros. Elas vêm do próprio chão, como se a cidade inteira fosse feita de cristal brilhante. As ruas parecem rios de luz que mudam de cor conforme o trem avança. Azul, lilás, rosa, dourado. As casas têm formatos que você nunca viu. Algumas são como pequenas torres curvas, outras como esferas, outras parecem feitas de névoa sólida. O mais curioso é que todas parecem vazias, mas não abandonadas. Elas parecem adormecidas, como se toda a cidade estivesse sonhando consigo mesma. O trem segue em frente e você percebe que o som da locomotiva é diferente. Ele parece um coração batendo, lento, constante, tranquilizador. O ritmo perfeito para acompanhar alguém prestes a dormir. Você encosta a cabeça no apoio macio do banco. O mundo ao redor se ilumina mais uma vez e a cena muda novamente. Agora o trem atravessa uma ponte altíssima, que parece suspensa apenas por fios de luz dourada. Abaixo, não há água, não há terra, há nuvens. Nuvens espessas, densas, tão brilhantes que parecem feitas de algodão iluminado. É como viajar sobre um mar de sonhos. O vento entra por uma fresta da janela, mas não é frio. É um vento doce, com cheiro de flores que talvez nem existam na vida real. Ele toca seu rosto como dedos invisíveis, leves e cuidadosos, que te colocam mais e mais dentro do sono. O trem faz uma curva suave e você sente uma onda de calma atravessar seu peito. Quando olha pela janela outra vez, vê uma cidade completamente diferente. Uma cidade feita de papel. Isso mesmo, papel. As casas parecem dobraduras perfeitas, delicadas, como origamis gigantes. Elas se mexem levemente quando o vento bate, como se estivessem vivas, respirando com o movimento do trem. As árvores dessa cidade não têm folhas comuns. Elas têm folhas transparentes, feitas de vidro fino que emitem um som suave, um tilintar calmo, como sinos de vento distantes. Cada som parece entrar direto no fundo da sua mente, dissolvendo qualquer resquício de tensão. E então, você percebe algo ainda mais encantador. Pequenas figuras caminham pela cidade de papel. Elas não têm rostos, nem expressões, mas seus movimentos são lentos, gentis, quase dançantes. Elas parecem feitas de luz dobrada. Algumas carregam lanternas que brilham em branco suave. Outras simplesmente caminham como se estivessem indo dormir ou despertando de um sonho tão leve que não faz barulho. O trem desacelera um pouco, como para te permitir apreciar mais. E você sente um calor suave nos olhos, aquele calor de quem está pronto para adormecer. Um peso bom, aquele tipo de sono que chega como um cobertor. Mas a viagem ainda está apenas começando. E enquanto o trem segue, você se percebe respirando de forma mais longa, mais profunda, mais lenta. Agora, deixe-se ir um pouco mais. Conforme você continua acomodado, respirando de forma tranquila, lentamente, o trem das cidades sonhadas segue flutuando sobre o silêncio da noite. A janela ao seu lado permanece entreaberta, permitindo que uma brisa suave, quase morna, toque sua pele como se fosse a própria noite acariciando você. O balanço do trem mantém aquele ritmo constante e acolhedor, criando um embalo natural que parece sincronizar o mundo inteiro com o seu corpo. O narrador do vagão interno,
Uma voz tão calma que parece feita de nuvens continua a falar algo ao fundo, mas as palavras são mais como um murmúrio distante, como se fossem parte da trilha sonora que envolve o trem. Você percebe que não precisa entender tudo. É como se a voz estivesse ali apenas para lembrar o seu corpo de que você está seguro, guiado, em paz. O céu muda suavemente de tonalidade. O azul profundo se mistura a um roxo suave. Depois, a um lilás levemente brilhante. Cada mudança de cor parece acontecer no tempo exato em que sua respiração se acalma mais. Não há pressa, não há transições bruscas, tudo é feito como se o próprio céu estivesse tentando não te acordar demais, respeitando seu estado de relaxamento crescente. Logo à frente, a primeira cidade sonhada começa a surgir. Não aparece de uma vez. Ela nasce aos poucos, da mesma forma que um sonho aparece quando estamos prestes a adormecer. Primeiro, você vê pequenas luzes flutuando no horizonte. Não são luzes comuns. São como lanternas que flutuam sozinhas no ar, movendo-se devagar, como se estivessem respirando. Elas mudam de cor suavemente, indo do dourado ao rosa, depois ao azul claro. O trem diminui um pouco a velocidade, não por necessidade, mas como um gesto de respeito, para que você possa observar cada detalhe. Os trilhos luminosos embaixo do vagão brilham de maneira mais intensa, guiando o trem diretamente para o coração da cidade. Então, você finalmente consegue enxergar as construções, mas elas não são feitas de tijolos ou concreto. Parecem feitas de algo entre cristal e papel finíssimo, como se fossem construções desenhadas por alguém que só sonha com coisas leves. As casas têm telhados que parecem dobrar suavemente quando o vento passa, como se fossem vivos, e cada janela emite uma luz macia e colorida, semelhante ao brilho de uma vela protegida por um globo de vidro. O trem continua seguindo, passando devagar sobre avenidas aéreas feitas de luz, como pontes que sustentam o nada, mas com firmeza suficiente para que você confie. Você repara que nas ruas abaixo não há pessoas andando com pressa. Na verdade, não há pressa em lugar nenhum ali. Há figuras, silhuetas delicadas, caminhando serenamente, como se estivessem apreciando o simples ato de existir. Algumas seguram livros, outras apenas observam o céu. Algumas conversam em tom tão baixo que é impossível ouvir, mas você sente que são conversas leves, acolhedoras. O trem vira uma curva suave e você percebe o nome daquela cidade sonhada, Aurora Baixa. Ele aparece escrito no topo de uma torre central, mas não em letras. O nome é formado por pequenas faíscas douradas que se reconfiguram continuamente como vagalumes treinados para escrever. Você sente que aquele é um lugar onde tudo acontece mais devagar, onde as preocupações derretem sem avisar, como gelo ao sol. A sensação de segurança aumenta dentro do seu peito, como uma onda morna. O trem diminui a velocidade mais uma vez, permitindo que você observe os detalhes. E quanto mais você olha, mais minuciosa e mágica a cidade parece. Há jardins suspensos conectados por passarelas transparentes. Árvores com folhas que brilham levemente, como se guardassem pequenos pedaços de luar. Pequenos animais luminosos caminham por ali sem medo. Eles param, olham para o trem e parecem cumprimentar você com a cabeça, como se reconhecessem todos os viajantes que passam. O narrador volta a sussurrar: "Bem-vindo à primeira cidade das noites tranquilas. Aqui você deixa o peso do dia para trás. Respire mais uma vez. Veja a luz. Sinta a calma." E você sente. Cada músculo parece responder ao convite. O trem plana lentamente entre duas torres de cristal, que refletem você, não o seu rosto comum,
mas uma versão sua mais leve, mais calma, como se fosse a versão que você se torna enquanto está prestes a dormir. As reflexões se multiplicam, cada uma mais suave do que a outra, até parecerem feitas de nuvem. A brisa que entra pela janela agora é mais fresca, cheirando a lavanda noturna e algo que lembra baunilha sutil. O cheiro combina perfeitamente com o lugar, como se a cidade tivesse o próprio perfume destinado a quem chega cansado. O trem começa a se afastar da cidade, continuando a viagem entre estrelas, e você percebe que a cidade não desaparece de repente. Ela simplesmente se desfaz em partículas de luz, como se tivesse cumprido seu papel na sua mente e agora desse espaço para o próximo sonho. O céu volta a assumir aquele tom de roxo profundo, com pontos brilhantes de estrelas que parecem descer um pouco mais perto do trem. Algumas até se prendem à lateral do vagão, como pequenos faróis flutuantes acompanhando sua jornada. Você se ajeita no assento novamente, sentindo seu corpo ainda mais relaxado. Suas pálpebras pesam um pouco, mas num jeito bom, como se a viagem estivesse fazendo exatamente o que deveria. Desacelerar sua mente, suavizar seus pensamentos, transformar o cansaço em tranquilidade. E à medida que o trem segue adiante, você percebe uma nova luz surgindo no horizonte. Desta vez, algo mais azul, mais silencioso ainda, como se anunciasse a chegada da próxima cidade sonhada. A nova luz azulada cresce no horizonte como um suspiro do próprio mundo adormecendo. O trem das cidades sonhadas segue deslizando silenciosamente pelo céu, e a cada metro percorrido, você sente que a noite fica ainda mais acolhedora, como se a escuridão não fosse ausência de luz, mas uma manta macia feita para envolver você. O narrador do trem permanece em silêncio agora, permitindo que apenas o som quase imperceptível das rodas, deslizando sobre os trilhos de luz, acompanhe seus pensamentos. O vagão inteiro parece respirar com você, uma pequena expansão ao inspirar e uma suavização tranquila ao expirar. Não há ruídos bruscos, não há vibrações fortes, apenas um movimento constante que se torna parte do seu corpo, parte da sua calma. A luz azul cresce devagar, sem pressa alguma, iluminando novos contornos no céu. Ela parece vir de uma cidade, mas uma completamente diferente da anterior. Quando o trem se aproxima mais, você percebe que a iluminação não vem de lanternas nem de janelas. Vem do chão, vem das ruas, vem das ondas suaves de energia que percorrem todo o mapa daquela cidade. É como observar oceanos feitos de luz líquida. E então você vê. A cidade é construída sobre um grande lago, completamente calmo, tão parado que parece um espelho perfeito, mas não um espelho comum. Ele reflete não o que está sobre ele, mas aquilo que as pessoas desejam ver quando buscam descanso. Cada onda que se move, mesmo que minimamente, mostra brevemente imagens de lugares que poderiam existir ou não. Memórias suavizadas, paisagens impossíveis, cores que parecem retiradas de sonhos antigos. O nome surge alto, flutuando no ar, Baía da Serenidade. Não em letras sólidas, mas desenhado por constelações que se alinham apenas para quem passa por ali. O trem diminui novamente a velocidade. Você sente o ar ficar mais fresco, como se o lago emitisse uma brisa leve, limpa, que carrega consigo um perfume distante, algo entre hortelã suave e chuva recém-caída. Ao olhar pela janela, você percebe que as construções naquela cidade não possuem paredes fechadas. São feitas de ar moldado por luzes, criando formas suaves que lembram casas, mas também lembram nuvens. As entradas não têm portas, porque ali nada precisa ser trancado. Todo o ambiente parece feito para convidar, não para separar. Você observa pequenos barcos vagando pelo lago,
movidos por faíscas que pulsam como se fossem corações pequenos. Cada barco leva apenas uma pessoa, um habitante da cidade sonhada, que permanece em silêncio, contemplando a superfície brilhante da água. O trem segue passando lentamente e você percebe que, quando os barcos se aproximam de uma área diferente do lago, a água muda de cor. Onde antes era azul sereno, torna-se prata suave, depois lilás, depois quase transparente. É como se o lago conhecesse cada emoção das pessoas que se aproximam e respondesse gentilmente, sem julgamentos. O trem flutua por cima da Baía da Serenidade e pela primeira vez você sente que o silêncio tem textura. Ele é macio, ele é profundo, ele envolve você com cuidado. A brisa entra pela janela novamente, desta vez trazendo um som distante, algo parecido com sinos minúsculos, mas tão sutis que é preciso prestar muita atenção para ouvir. Você percebe que o som não vem de objetos físicos. Ele parece vir da própria água, como se cada pequena onda emitisse uma nota musical quando se move. O narrador finalmente retorna com a voz leve, quase transparente. Nesta cidade, a mente repousa e a alma aprende a flutuar. Sua respiração fica ainda mais lenta. Você observa que algumas passarelas de luz conectam diferentes partes da baía. Algumas mergulham diretamente no lago e outras flutuam acima dele. Em cada uma, há pequenas figuras caminhando tão lentamente que parece coreografado, como se cada passo fosse uma forma de meditação. As construções de luz cintilam mais quando o trem se aproxima. É como se reconhecessem sua presença, não só do trem, mas a sua, especificamente. Uma luz azul mais forte se espalha por uma das casas, formando padrões suaves que lembram ondas desenhadas à mão. Você sente que, se pudesse descer, ela se ajustaria ao seu estado emocional imediatamente, como se quisesse confortar você. Mas o trem não para. Ele segue pairando sobre a água com uma delicadeza tão grande que não gera nenhuma ondulação no lago. A cidade começa a ficar mais distante, dissolvendo-se em névoa azulada, como se estivesse sendo recolhida cuidadosamente pela noite. E enquanto desaparece, você sente dentro do peito algo parecido com um suspiro profundo, um relaxamento que quase adormece você por completo. As estrelas retornam ao seu brilho normal. O céu volta ao tom lilás profundo que indica que ainda há muito caminho à frente. Você sente o assento macio sustentando seu corpo com perfeição e seus olhos ficam mais pesados, daquele jeito bom, confortável, que te leva para mais perto do sono. O trem ganha um pouco mais de velocidade, cortando o céu silencioso. À frente, uma nova cor começa a surgir, desta vez dourada, quente, suave, e você sabe que a próxima cidade sonhada está se aproximando. A luz dourada cresce no horizonte, como se estivesse sendo cuidadosamente acesa por mãos invisíveis. O trem das cidades sonhadas mantém sua velocidade serena, flutuando acima das nuvens, como se deslizasse sobre veludo. O céu que antes era lilás, agora começa a se transformar em um dourado quente, suave, quase mel. A transição é tão tranquila que você sente vontade de respirar mais fundo, como se seu corpo entendesse que algo acolhedor está se aproximando. A brisa que entra pela janela fica um pouco mais morna, não quente, mas confortável. O tipo de temperatura que lembra um fim de tarde silencioso, desses que abraçam quem olha para o horizonte. O ar agora tem um perfume levemente adocicado, algo como mel diluído com flor de laranjeira. A atmosfera muda tão sutilmente que parece ter sido feita para acalmar até o último traço de tensão no seu peito. O narrador do trem, que havia se calado desde a última cidade, aparece novamente com a voz sussurrada,
tão suave que quase se confunde com o vento. Estamos nos aproximando da cidade dos lembra-sóis, onde memórias ganham luz e o coração aprende a descansar. O nome desperta algo curioso dentro de você, uma sensação boa, morna, quase nostálgica, como lembrar de algo que te deixou feliz, mas sem saber exatamente o que. Você deixa seu corpo repousar mais profundamente no assento. O balanço lento do trem massaja seus pensamentos, tornando-os mais leves, mais suaves, mais vagarosos. A luz dourada finalmente revela a terceira cidade sonhada. Ela não surge por inteiro. Surge como fragmentos de brilho que se juntam aos poucos. Primeiro você vê pequenos globos luminosos flutuando pelo ar. Eles se movem devagar, como se estivessem acenando para quem observa. Cada globo tem dentro de si imagens fugazes, sombras, cenas, sorrisos, detalhes de dias que poderiam ser de qualquer pessoa. Dias tranquilos, dias de sol, dias que dão saudade boa. Eles não são memórias suas, mas você sente que de algum modo poderia ser. Eles despertam apenas paz, suavidade. Nada do que flutua ali contém dor. Tudo é filtrado pela calmaria da noite. O trem chega mais perto, e então você vê as construções. São feitas de luz dourada sólida. Elas parecem moldadas à mão, como se alguém tivesse criado cada detalhe com carinho, deixando curvas suaves, janelas amplas e toques de brilho que respiram junto com a cidade. As casas, as pontes e até as árvores possuem um brilho morno que se acende e se apaga em intervalos lentos, sincronizados, como se a cidade tivesse um coração próprio, batendo calma e profundamente. As ruas são largas e formadas por pedras translúcidas que brilham por dentro. É como andar, ou flutuar, sobre vidro quente cheio de pequenas estrelas capturadas. O trem diminui a velocidade, quase como se estivesse caminhando. E quanto mais você observa, mais percebe que aquela cidade é feita não apenas de luz, mas de lembranças transformadas em forma física. Cada brilho cintilante parece carregar uma memória boa de alguém. Uma risada, um almoço em família, uma tarde tranquila, uma conversa sincera, memórias leves, puras que não machucam. O narrador murmura novamente: nesta cidade, o peso do passado se dissolve, como ouro derretido ao ar. Você inspira devagar, e algo dentro de você realmente parece dissolver. Um calor suave se espalha pelo peito, não forte, não intenso, apenas suficiente para fazer você se sentir confortável, amparado. O tipo de calor que nos faz fechar os olhos por alguns segundos, sem sequer perceber. O trem vira levemente para a esquerda, dando a você uma visão ampla da maior construção da cidade. Uma torre dourada, alta e delicada, com anéis de luz girando ao redor dela como planetas silenciosos. Dentro de cada anel, você vê imagens que passam devagar, como se fossem pequenas histórias sendo recontadas. Nada grandioso, coisas simples, mas preciosas. Mãos se tocando, um abraço, um animal de estimação dormindo, uma brisa passando por cortinas, uma criança sorrindo para o sol. A torre parece respirar essas memórias, iluminando-se mais a cada uma delas. A cidade inteira pulsa junto. E conforme você observa, percebe que seus próprios pensamentos começam a se reorganizar, como se aquela luz dourada ajudasse sua mente a se acalmar, a reorganizar o que está bagunçado, a suavizar o que antes era rígido. Você inspira mais uma vez, e a brisa dourada entra pelos seus pulmões tão silenciosamente que quase parece um sonho. Agora, o trem começa a flutuar por uma ponte elevada, feita de ar, luz e partículas douradas. Ela se curva levemente, acompanhando o contorno da cidade,
como se o trem estivesse sendo guiado para que você pudesse observar cada canto com tranquilidade. As figuras que vivem ali caminham devagar, como se cada passo fosse uma conversa com o chão. Elas têm formas suaves, quase transparentes, e brilham de maneiras diferentes. Algumas mais brancas, outras mais alaranjadas, outras quase rosadas. Cada brilho parece representar uma emoção leve. Quando o trem passa por cima delas, elas olham para cima e levantam a mão, não para chamar você, mas como quem reconhece um amigo que visita o lugar certo na hora certa. O trem segue deslizando e você sente que o calor no peito aumenta só o suficiente para trazer conforto, nunca desconforto. É uma sensação que lembra uma manta macia colocada sobre você nos dias frios. A cidade começa a ficar para trás, mas não some de imediato. Ela se dissolve em dourado, como poeira de sol, espalhando-se pelo céu até desaparecer completamente. E quando finalmente some, você percebe que algo dentro de você está mais leve, mais silencioso, mais calmo, como se aquela cidade tivesse iluminado um pouco da sua noite interior. O trem continua sua jornada, seguindo agora em direção a um novo brilho distante. Desta vez, um tom mais rosado, suave, quase como a aurora em câmera lenta. E você sabe, outra cidade sonhada está começando a se formar no horizonte. O brilho rosado no horizonte se expande devagar, como se estivesse sendo pintado à mão pela própria noite. Não é uma luz forte, é uma cor suave, delicada, que envolve o céu com carinho. Ela se mistura ao dourado que se dissolve atrás do trem, criando um gradiente tão gentil que parece feito para acalmar qualquer olhar cansado. O trem das cidades sonhadas segue flutuando com seu movimento suave, quase imperceptível. As rodas de luz continuam seu deslizamento silencioso sobre trilhos invisíveis, e cada pequena vibração do vagão embala seus pensamentos como se fossem folhas leves sendo balançadas por uma brisa morna. Você percebe que o ar começa a mudar novamente. A temperatura fica mais aconchegante, como um abraço quente vindo de uma tarde tranquila. O vento traz um perfume diferente, algo que lembra pétalas frescas, mas não um cheiro comum de flores. É um aroma profundo, delicado, que parece nascer da própria cor rosa que domina o céu. O narrador do trem retorna com sua voz suave, como se estivesse falando de dentro de um sonho. À frente, repousa a cidade das auroras serenas, onde o descanso nasce em cada horizonte, e o coração encontra o silêncio que procurava. O nome desliza pelos seus ouvidos como água quente, e a sensação que ele traz é quase imediata. Seu corpo se solta um pouco mais no assento. Seus ombros relaxam, sua respiração desacelera. O trem parece perceber isso, diminuindo a velocidade de maneira tão delicada que seria impossível perceber se você não estivesse completamente atento. A luz rosada, agora mais intensa, começa a revelar a quarta cidade sonhada. Ela surge primeiro como um conjunto de arcos brilhantes suspensos no ar. Cada arco é formado por partículas luminosas que flutuam movimentando-se lentamente, como poeira de lua dançando ao som de uma música muito distante. Esses arcos se ligam entre si, criando estruturas que lembram portais, ou janelas para o nascer do sol. Quando o trem se aproxima mais, você percebe que aqueles arcos não formam apenas portais. Eles formam caminhos que se retorcem suavemente pelo céu, descendo e subindo como fitas de seda iluminada. E por esses caminhos, caminham figuras tranquilas, tão leves, que parecem deslizar em vez de pisar. A cidade se revela então por completo, aos poucos, como era de se esperar, com o cuidado de não assustar, não apressar, não interromper a tranquilidade que ela mesma inspira.
As construções parecem feitas de auroras. Não têm paredes sólidas. São linhas de luz que ondulam levemente, formando contornos que sugerem casas, torres, jardins suspensos. O fundo da cidade é de um rosa profundo, quase crepuscular, e a luz que se move por ela muda de intensidade conforme as ondulações das auroras brilham. Há também grandes esferas de luz pairando acima dos telhados, algumas rosadas, outras brancas, outras quase cor de pêssego, que se movem devagar como balões flutuando em uma corrente de vento muito suave. A brisa que chega até você parece vir dessas esferas. É morna, doce e traz uma calma tão profunda que sua mente parece se deitar por alguns instantes dentro dela. O trem desliza pela entrada da cidade, passando por baixo de um arco maior, translúcido, que muda de cor levemente conforme o trem passa. O narrador murmura: cada cor aqui é um descanso, cada brilho, um suspiro do mundo. E você entende imediatamente o que ele quer dizer. Há algo nessa cidade que faz você querer fechar os olhos por alguns segundos, não por cansaço, mas por plenitude. O trem se inclina suavemente para a direita, dando uma vista mais ampla de um enorme jardim suspenso. Ali, pétalas luminosas caem do ar como neve rosada. Elas flutuam lentamente, dançando antes de tocar o chão, e ao tocar o solo de luz, dissolvem-se em pequenos brilhos que acendem ao ar outra vez, como se o ciclo nunca terminasse. Ao observar isso, você sente seu corpo inteiro entrar em uma harmonia profunda. É um movimento natural, quase involuntário. Uma sensação gostosa, quente, tranquila, como se aquela cidade estivesse limpando seus pensamentos, escovando a poeira dos dias difíceis, suavizando qualquer rigidez interna. As figuras que habitam a cidade caminham entre as pétalas. Elas se movem devagar, com passos tão leves que parecem não tocar o chão. Seu brilho não é tão intenso quanto o das auroras. É um brilho suave, discreto, como se estivesse alinhado ao estado emocional mais tranquilo que alguém pode alcançar. O trem passa por outro arco que pulsa em tons rosados. A pulse lenta do arco parece combinar com sua respiração, e por alguns instantes você sente que está sincronizado com a própria cidade. O narrador sussurra novamente: aqui, o tempo descansa, e todas as pressas desaparecem. O trem continua avançando sem pressa alguma, permitindo que você absorva cada detalhe daquele lugar sereno. E quanto mais ele avança, mais as cores mudam. O rosa suave se mistura com um dourado leve, depois com um branco quase nacarado. Tudo ali parece feito para acalmar, para acolher, para relaxar a alma. A cidade vai ficando para trás devagar, como se quisesse garantir que você guardasse uma última imagem dela. E quando finalmente começa a desaparecer no horizonte, ela faz isso com a mesma suavidade com que surgiu, dissolvendo-se em partículas rosadas que se espalham pelo céu como poeira de aurora. À frente, o céu escurece novamente. Um novo tom começa a surgir ainda indefinido, talvez azul profundo, talvez algo ainda mais silencioso. O trem segue em sua jornada. E você segue junto, cada vez mais leve, cada vez mais tranquilo, cada vez mais pronto para adormecer dentro dessa viagem interminável, pelas cidades que só existem na calma da noite. O céu à frente escurece de maneira tão delicada que você mal percebe a transição. O rosado da cidade das auroras serenas se dissolve aos poucos, como tinta sendo misturada na água, até desaparecer completamente. O trem das cidades sonhadas avança e o ar muda mais uma vez, agora com uma temperatura mais fresca, porém acolhedora, como a manhã silenciosa que antecede um dia tranquilo. As nuvens sob o trem tornam-se densas por alguns instantes, criando uma camada branca, macia,
que parece convidar você a descansar ainda mais. Elas se movem devagar, quase imperceptivelmente, como se fossem respirações do próprio céu. Você sente que cada movimento do trem se alinha com sua respiração. Um pouco mais lento, um pouco mais profundo, um pouco mais acolhedor. A escuridão não é assustadora, é suave, é protetora. É como uma manta confortável colocada sobre seus pensamentos, acalmando-os. A brisa que entra agora é diferente, fresca, mas com um perfume leve de chuva distante, aquele cheiro que anuncia conforto antes mesmo das primeiras gotas caírem. Você respira fundo sem perceber, e algo dentro de você relaxa, como se seu corpo estivesse encontrando um ritmo mais lento e profundo. Então, uma nova luz aparece. Não é dourada, nem rosa, nem azul. É uma luz quase prata, mas um prata suave, semelhante ao brilho da lua refletida na água. Ela se espalha pelo céu de forma lenta e constante, criando um caminho iluminado para o trem seguir. Você sente que essa cidade não surge como um espetáculo, mas como um sussurro. Ela se aproxima com serenidade, respeitando o silêncio que tomou conta de você. O narrador surge mais uma vez com a voz suave, tão calma que quase parece um pensamento seu. À frente, mora a cidade do alvorecer silencioso, onde as sombras encontram descanso e a noite é iluminada apenas pelo que o coração permite. A luz prateada aumenta e uma nova cidade começa a se formar no horizonte. Primeiro aparecem pequenas faixas luminosas, estendidas no ar como véus leves, transparentes, que flutuam como cortinas movidas por um vento invisível. Esses véus brilham suavemente, e quando o trem se aproxima mais, você percebe que eles não são apenas luzes, são caminhos, caminhos suspensos no céu, feitos de fios prateados trançados com cuidado, tão finos quanto teias de aranha iluminadas pela lua. As figuras que caminham por esses caminhos parecem sombras vivas. Elas têm contornos suaves, feitos de penumbra iluminada. Não escuridão, são formas leves, translúcidas, como se fossem lembranças caminhando com calma, sem carregar peso algum. O trem diminui ainda mais sua velocidade e tudo parece desacelerar junto. O vento, sua respiração, seus pensamentos. É como se a cidade estivesse ajustando o tempo para você, permitindo que cada detalhe seja absorvido sem pressa. A cidade do alvorecer silencioso se revela inteira. Ela é formada por torres altas e estreitas, feitas de um material translúcido que parece mudar de solidez dependendo do ângulo em que você olha. Em alguns momentos, parecem completamente físicas. Em outros, parecem feitas apenas de luz. As torres são conectadas por pontes prateadas que ondulam levemente, como se respirassem. Entre as construções, há pequenas esferas de névoa clara que flutuam devagar, espalhando uma luz branca suave. Elas iluminam tudo sem ferir os olhos. É um brilho gentil, reconfortante, acolhedor. Você percebe que cada esfera parece reagir à sua presença. Quando o trem se aproxima, elas acendem um pouco mais, como pequenas saudações silenciosas. A brisa se torna ainda mais fresca, mas continua agradável. Agora, há um aroma sutil de névoa limpa misturado com algo semelhante a camomila e folhas úmidas. Perfumes que acalmam, que suavizam, que convidam à introspecção tranquila. O trem passa por uma grande plataforma suspensa, formada por luz prateada. No centro dela, há uma árvore enorme, linda, completamente branca, com galhos que parecem feitos de vidro e folhas que brilham como pequenos fragmentos de luar. Cada folha balança com movimentos lentos demais para serem naturais. É como se a própria cidade controlasse o ritmo de tudo,
um ritmo feito para desacelerar o coração, acalmar a mente e preparar você para o descanso profundo. O narrador murmura: aqui, até o silêncio tem textura, e toda sombra encontra luz o suficiente para não se perder. Você sente algo dentro de você se expandir suavemente, como se a calma daquela cidade entrasse no seu peito e se acomodasse ali, transformando cada respiração em algo mais leve. As sombras iluminadas que caminham pela cidade param por um momento para olhar o trem, não com curiosidade, mas com acolhimento. Elas levantam as mãos devagar, como um gesto silencioso de boas-vindas, e seus corpos se acendem com um brilho branco que se intensifica por alguns segundos. O trem continua avançando, flutuando pelo meio da cidade, permitindo que você veja cada detalhe antes que ela comece a desaparecer. E ela desaparece exatamente como chegou, devagar, suave, delicadamente, como uma cidade que sabe que foi criada para acalmar, não para impressionar. A luz prateada se dissipa e o céu retorna ao azul profundo. Você sente seus olhos ficarem mais pesados, seu corpo mais solto, sua mente mais distante, em um estado de descanso tão profundo quanto o da própria noite. À frente, um novo brilho começa a surgir, mas agora é mais suave, mais distante. Um brilho que parece chamar seu nome com calma. O trem segue sempre silencioso, e você segue com ele, cada vez mais perto do sono. O trem avança lentamente, deixando para trás o brilho prateado da cidade do alvorecer silencioso. Agora, o céu escurece de maneira mais profunda, mas não pesada. É um tipo de escuridão tranquila, parecida com aquele momento antes de dormir, em que tudo ao redor fica silencioso e confortável. As nuvens abaixo do trem se tornam mais densas, quase como grandes travesseiros repousando um ao lado do outro. Elas brilham levemente em azul escuro, refletindo a luz tímida das estrelas, como se estivessem guardando o céu com cuidado. O movimento do trem continua suave, constante, embalando você como se estivesse sendo levado no colo por algo muito maior que o próprio mundo. O ar muda novamente, dessa vez trazendo um frescor mais profundo, que lembra a brisa de noite em um campo silencioso, onde não há preocupações, apenas a respiração lenta da natureza. Ao inspirar, você sente essa brisa percorrer seu corpo como um fio leve, acalmando músculos, pensamentos, memórias inquietas. Tudo se dissipa no ritmo do trem. O narrador retorna, sua voz tão distante e suave que parece vir de algum lugar dentro de você. Agora, seguimos para a cidade dos ecos adormecidos, um lugar onde tudo o que o coração já desejou encontrar descansa em silêncio. O nome vibra suavemente em sua mente. Há algo nele que soa familiar, mesmo que você nunca tenha estado lá. É como se fosse uma cidade feita não de luz ou de cores, mas de sensações guardadas, sentimentos que você já teve, que foram bons e que agora repousam esperando serem lembrados. O trem diminui a velocidade aos poucos, como sempre faz quando uma nova cidade vai se formando. Dessa vez a cidade não aparece de imediato. Ela surge primeiro como sombras suaves, sombras que se movem devagar, desenhando contornos que mal podem ser percebidos. E então, uma luz azulada começa a surgir por trás dessas sombras, como se estivesse empurrando a escuridão com delicadeza. Mas não é uma luz comum, é uma luz que pulsa, como se estivesse respirando. O horizonte cria forma e a cidade dos ecos adormecidos finalmente aparece. Ela é diferente de todas as outras. É mais silenciosa, mais densa, mais profunda. As construções são feitas de um material escuro, quase preto, mas que brilha levemente quando o trem se aproxima.
Essas estruturas não têm ângulos retos. São curvas suaves, como colinas e ondas lapidadas em pedra brilhante. Pelas superfícies, pequenas faíscas de luz se movem como gotas de chuva que escorrem devagar. Cada faísca acende e apaga com um ritmo lento, como uma respiração sincronizada com a noite. As ruas da cidade são canais de água negra refletindo o céu. Não há barcos, apenas pequenas plataformas de pedra que flutuam naturalmente, deslizando sozinhas. Cada plataforma parece ouvir o som do vento, movimentando-se apenas quando ele passa, como se tivesse vontade própria. O trem passa por cima desses canais estreitos, e você percebe que a água não é realmente negra. É transparente, mas profunda demais, tão profunda que o fundo nunca pode ser visto. Ao observar por mais alguns segundos, você escuta um som distante, muito suave, quase um eco dentro do próprio peito. É o som da cidade, o som da água reverberando memórias. O narrador sussurra: aqui, o silêncio não é ausência, é presença. É aquilo que sobra quando o mundo se tranquiliza. A brisa entra pela janela, agora com um aroma leve de terra úmida, semelhante ao cheiro de uma floresta depois da chuva. Ele traz uma sensação de segurança primitiva, aquela que nos faz querer deitar perto do som da água e simplesmente existir sem pensar. À medida que o trem avança devagar, você vê figuras caminhando pela cidade. Elas não são brilhantes como nas cidades anteriores. Elas são como sombras azuladas, sem contornos rígidos, movendo-se com passos lentos e profundos. Suas formas parecem se moldar à luz e ao vento. Às vezes são humanas, às vezes parecem nevoeiro, às vezes parecem memórias em movimento. Essas figuras passam ao lado dos canais, deslizando as mãos sobre a superfície da água. E cada vez que o fazem, um pequeno eco surge. Um som leve, quase uma nota musical solitária, que se espalha pelo ar como se estivesse procurando por alguém. O trem passa por uma ponte estreita, feita de pedras arredondadas e iluminada por pequenas luzes azuis. No centro dela, há um arco esculpido com símbolos que brilham apenas quando o trem se aproxima. O arco se abre lentamente, como se reconhecesse sua presença. A cidade inteira parece acolher você, não com alegria intensa, mas com profundidade, como um abraço silencioso que não precisa de palavras. A brisa fica mais fria por alguns instantes, trazendo um som suave que ecoa pelo vagão. O som não parece vir de fora, parece vir de dentro, como se a cidade estivesse conversando com você sem voz, usando apenas a calma do ar. O trem avança mais um pouco, contornando uma grande praça circular. No centro dela, há um lago completamente parado, tão imóvel que parece vidro líquido. Sobre sua superfície, pequenas ondas se formam apenas quando o vento passa. E cada onda cria uma luz que se espalha devagar, como se fosse uma mensagem secreta enviada ao coração. O narrador diz quase num sussurro: os ecos adormecidos são tudo aquilo que o coração guardou para descansar depois. O trem segue lentamente, serenamente, atravessando a cidade inteira. E conforme ela começa a desaparecer atrás de você, você nota que uma calma mais profunda se instala dentro do seu corpo. Uma calma que talvez você não sentia há muito tempo. A cidade dos ecos adormecidos se desfaz como fumaça azulada. E o céu diante do trem agora parece ainda mais escuro. Mas esse escuro não assusta. Ele chama, convida, acolhe. E o trem segue, levando você para mais um trecho dessa viagem que se aprofunda como o próprio sono que começa a vir. A cidade dos ecos adormecidos desaparece atrás do trem como uma lembrança que se dissolve suavemente, sem pressa. Agora, o caminho à frente se abre em um longo corredor de céu escuro e silencioso.
Não há estrelas por alguns instantes, apenas uma escuridão tranquila que parece feita para o descanso. O trem desacelera naturalmente, como se estivesse entrando em uma região onde o próprio tempo se move devagar. As luzes internas diminuem de intensidade, ficando quase no mesmo tom da noite ao redor. O vagão parece respirar junto com você. Cada movimento do trem é como uma exalação lenta e profunda. A brisa que entra pela janela agora é morna, com um aroma sutil que lembra folhas secas aquecidas pelo sol do fim da tarde. É um cheiro familiar, daqueles que fazem o corpo relaxar sem que você precise pedir. A sensação é de estar atravessando um lugar entre mundos, um espaço de transição onde nada exige sua atenção. Tudo apenas existe. Depois de alguns minutos, um brilho suave começa a surgir no horizonte. Não é um brilho estático. Ele pulsa como o fogo de uma vela distante. Cada pulsar ilumina uma pequena parte das nuvens abaixo, revelando formas douradas que se movem como ondas lentas. O narrador retorna, sua voz tão delicada que parece ser trazida pelo vento. Estamos chegando à estrada das lanternas flutuantes, um caminho que só aparece quando o corpo precisa descansar mais profundamente. À medida que o trem avança, pequenas luzes aparecem ao lado dos trilhos. São lanternas, centenas delas, suspensas no ar, flutuando a diferentes alturas. Algumas se movem devagar, como se estivessem seguindo o trem. Outras giram sobre si mesmas, liberando pequenas faíscas que se apagam no ar. Essas lanternas não são comuns. Mesmo de longe, você consegue perceber que cada uma tem uma cor específica: dourado, laranja suave, rosa pálido, azul fosco, branco quente, e cada cor emite uma vibração tão sutil que você só percebe quando inspira profundamente. É como se cada luz fosse uma emoção tranquila, guardada com carinho no ar. As lanternas se alinham formando um corredor luminoso à frente do trem. Elas balançam levemente com o deslocamento do vento, criando um movimento hipnótico, quase como ondas de luz. A paisagem abaixo muda. As nuvens se tornam mais claras, como mantas felpudas espalhadas por todo o horizonte. Elas brilham com reflexos das lanternas, assumindo tons rosados e dourados. Essa mistura de cores aquece o ar ao redor do trem, trazendo uma sensação suave de aconchego, como se você estivesse sendo envolvido por um cobertor invisível. O narrador continua. Cada lanterna guarda um descanso diferente, e cada viajante recebe exatamente o que precisa. Uma lanterna maior se aproxima do trem, quase tocando a janela. A luz dela é de um dourado profundo, tão quente que parece irradiar serenidade. Ela se move devagar, como se estivesse avaliando você com curiosidade mansa. Por alguns segundos, ela acompanha o trem. E então, num gesto suave, ela se distancia e volta para o corredor de luz, como se dissesse que ainda haverá tempo para encontrá-la. O trilho agora parece flutuar sobre o céu, e o trem desliza tão silenciosamente que você quase não percebe o movimento. O som do motor se mistura à brisa, criando um murmúrio constante que lembra um suspiro longo e confortável. As lanternas aumentam de número. Agora são milhares, espalhadas por todos os lados. Algumas flutuam tão alto que parecem pequenas estrelas. Outras estão tão perto da janela que você sente que poderia tocá-las se estendesse a mão. Nesse momento, você percebe algo curioso. Não existe sombra. A luz é tão suave e distribuída que o mundo ao redor parece envolto em uma claridade que não machuca, não pressiona, não exige. É uma luz que apenas existe e permite que você exista também. O narrador sussurra. Às vezes o descanso mais profundo não está no silêncio total, mas na luz que se move devagar.
O trem faz uma curva longa, revelando uma visão ainda mais ampla da estrada das lanternas flutuantes. Agora, você consegue ver o ponto em que o caminho termina, um enorme portal de luz branca, tão suave quanto neve sendo iluminada pela lua. O portal pulsa lentamente, como se estivesse vivo. O trem diminui a velocidade à medida que se aproxima. O movimento agora é tão lento que parece flutuar sem tocar os trilhos. A luz aumenta devagar, iluminando o vagão num tom cálido que relaxa a cada centímetro. As lanternas se aproximam umas das outras, formando uma espécie de túnel luminoso. O trem entra nesse túnel e por alguns segundos tudo ao seu redor vira luz. Luz suave, cálida, aconchegante, luz que não cansa, luz que descansa você. E então, enquanto o trem atravessa o portal, o narrador diz a última frase desta parte. Ao cruzar, você sentirá o corpo inteiro ficar mais leve, como se a noite inteira estivesse preparando você para este momento. O mundo ao redor se dissolve numa brancura tranquila, e o trem segue silencioso para a próxima parte da jornada. A brancura suave ao redor começa a se dissipar, como névoa que se abre lentamente para revelar um novo cenário. Aos poucos, formas sutis surgem, primeiro como sombras delicadas, depois como contornos mais definidos, até que o mundo diante do trem se revela por completo. O portal ficou para trás, mas algo mudou no ar. O ambiente agora parece mais leve, mais silencioso do que qualquer silêncio comum. É aquele tipo de silêncio que existe apenas em lugares onde todo o ruído do mundo se dissolve. E conforme o trem avança, essa sensação se intensifica, como se cada movimento, cada vibração suave do vagão fosse projetado para acalmar até os pensamentos mais inquietos. À frente, surge uma paisagem vasta, que não se parece com nenhuma das cidades sonhadas anteriores. É uma imensidão branca pontilhada por pequenas luzes que flutuam suavemente, como flocos de neve que não caem, apenas dançam no ar, sustentados por uma corrente invisível. O narrador aparece, sua voz ainda mais baixa, quase como se estivesse falando dentro da sua mente. Bem-vindo ao Vale do Silêncio Brilhante, um lugar onde o mundo descansa e onde os sonhos começam a ganhar forma. A cada metro percorrido, a cena se torna mais impressionante. O chão lá embaixo é feito de algo que lembra neve, mas não é fria. É mais parecido com um tapete macio de luz sólida. Algo impossível, mas que faz sentido naquele lugar. O céu não é escuro como antes. Ele tem a cor de um amanhecer que ainda não aconteceu. Um lilás quase transparente, misturado com azul pálido, como tinta dissolvida em água. E no centro do vale, espalhados por quilômetros, existem pequenos círculos de luz brilhante. Lugares onde a energia parece se concentrar, pulsando de maneira lenta e ritmada. Alguns pulsos são rápidos e delicados, como o bater de asas de um pássaro. Outros são profundos e longos, quase como o respirar de algo antigo. O trem diminui novamente a velocidade. Os vagões parecem deslizar sobre o trilho sem esforço, como se o trem estivesse aproveitando o descanso do vale. A voz do narrador retorna, ainda mais suave. Aqui, cada brilho é um sonho que está sendo criado. Alguns estão despertando, outros ainda adormecem, e alguns esperam por você. Quando ele diz isso, uma das luzes pulsantes perto do trilho começa a brilhar um pouco mais forte. Ela cresce devagar, como se estivesse reagindo à sua presença, reconhecendo algo em você. O trem se aproxima dessa luz. Ela tem o tamanho de um pequeno lago circular, mas é feita puramente de luminosidade líquida. Na superfície dessa luz, imagens começam a surgir.
Primeiro vagas, depois mais definidas. Árvores, um céu estrelado, um rio calmo. E então a imagem se desfaz, como se estivesse apenas testando possibilidades. A luz se ajusta, muda de tom, respira. E você sente algo familiar naquele brilho. O narrador continua. Os sonhos do vale se conectam àquilo que o seu corpo precisa. Não ao que você pensa, mas ao que está aí dentro, silencioso. As luzes ao redor começam a subir, como pequenas auroras que se levantam do chão. Elas se movem devagar, avançando em direção ao céu lilás. O movimento cria uma dança lenta, quase hipnótica. O trem segue, e cada brilho que passa perto parece sussurrar algo que você não consegue ouvir, mas consegue sentir. À frente, surge uma ponte estreita feita de luz cristalina. O trilho passa exatamente por ela. Ao atravessá-la, o som ao redor desaparece completamente por alguns segundos. É um silêncio tão profundo que você chega a sentir seu corpo relaxar ainda mais, como se estivesse entrando em um nível mais fundo de descanso. Depois da ponte, a paisagem muda de novo. O vale agora se transforma em uma colina suave, e no topo dela existe algo surpreendente. Uma estação, mas não como as outras. É a estação dos sonhos que acordam. Ela é feita de madeira clara e luz. As janelas brilham com tons de dourado, e cada parte dela parece ter sido construída para acolher, não para impressionar. O trem começa a desacelerar. As luzes internas se ajustam, ficando mais quentes. A brisa que entra pela janela agora tem cheiro de flores secas e livros antigos, um aroma nostálgico que traz conforto imediato. O narrador fala novamente, num tom que soa quase íntimo. Alguns viajantes descem aqui para encontrar o sonho que lhes pertence. Outros continuam, porque o descanso ainda não terminou. O trem para suavemente. Não há sacolejo, não há barulho de freios. Ele simplesmente repousa. Por alguns instantes, tudo ao seu redor fica imóvel. O ar parece mais leve. Os ombros relaxam sem esforço. A respiração se aprofunda sozinha. Você observa a estação. Uma porta se abre devagar. De dentro dela, sai uma figura de luz. Não tem rosto nem corpo definido. Apenas a forma suave de alguém que poderia ser qualquer pessoa, projetada pela própria calma. Ela olha para o trem e você sente, sem palavras, que ela está chamando alguns sonhos para virem até aqui. Pequenas partículas douradas surgem no ar, flutuando como poeira iluminada. Elas se juntam no centro da estação, formando uma esfera brilhante que pulsa. A figura de luz a segura e a observa, como quem examina um tesouro delicado. O narrador diz bem baixinho: sonhos que estão prontos sempre encontram o caminho. A esfera se desfaz em pequenos pontos de luz que voam para o céu, espalhando calmaria pelo ar. Depois de alguns minutos nesse silêncio acolhedor, o trem vibra levemente, indicando que a jornada vai continuar. As luzes da estação piscam suavemente, como se despedissem do trem e de você. Então, num movimento quase imperceptível, o trem começa a avançar novamente, deixando para trás o Vale do Silêncio Brilhante e a estação dos sonhos que acordam, levando você para a próxima fase dessa viagem mágica pelas cidades sonhadas. O trem segue adiante, afastando-se lentamente da estação dos sonhos que acordam. A luz dourada que brilhava atrás de você vai ficando menor, até se transformar em um ponto indistinto no horizonte lilás. E então, desaparece. Agora, a paisagem ao redor se transforma novamente. O trilho começa a percorrer uma região onde o céu parece ainda mais vasto. Uma imensidão azul escuro que se estende muito além do que os olhos podem alcançar. Mas não é uma escuridão pesada.
É uma escuridão acolhedora, que envolve o trem como um cobertor macio. O vento muda. Ele fica mais firme, mas não frio. Tem a temperatura de uma noite perfeita, fresca o suficiente para despertar a pele, mas suave o bastante para relaxar os músculos. É o tipo de brisa que faz qualquer pessoa querer fechar os olhos por alguns instantes e apenas sentir. As luzes do vagão diminuem mais uma vez, adaptando-se ao ambiente. Elas brilham em tons de azul e prata, luzes que parecem imitar estrelas que ainda não apareceram no céu. Por alguns minutos, o trem avança em silêncio total. Não há cidades, não há trilhos visíveis, não há sons além do suave deslizar das rodas. É como se o trem estivesse atravessando o espaço entre dois sonhos, um intervalo cuidadosamente feito para que o corpo descanse e a mente se prepare. Então, bem devagar, algo começa a mudar. Primeiro, é apenas um brilho leve no horizonte. Depois, esse brilho se divide em pequenas faíscas, como se alguém estivesse acendendo lanternas flutuantes muito, muito longe. Cada faísca cresce, ganhando forma e cor. E quando você percebe que não são lanternas, são prédios, mas não prédios comuns. À medida que o trem se aproxima, você vê que a cidade à frente é feita inteiramente de luz. Torres, praças, pontes, avenidas, fachadas, janelas, tudo brilha com tons suaves de azul, lilás e prata. A cidade não parece sólida, ela parece semi-transparente, como se tivesse sido construída com o brilho das constelações. O narrador retorna, sua voz tão suave que parece acariciar seus ouvidos. Estamos nos aproximando da cidade das luzes silenciosas, um lugar onde cada rua é feita de calma e cada edifício guarda um fragmento de sonho. O trem diminui gradualmente a velocidade. O cenário se torna ainda mais impressionante. As ruas da cidade não possuem lanternas. Elas são iluminadas pelo próprio chão, que emite uma claridade suave, como se tivesse milhões de pequenas estrelas presas sob a superfície. Conforme o trem se aproxima, essas luzes brilham suavemente, piscando como um sorriso discreto. A primeira ponte surge, uma travessia delicada, composta por arcos de luz pulsante. O trem passa sobre ela tão silenciosamente que parece estar flutuando. O vagão inclina levemente para o lado, revelando uma visão ampla da cidade. Luzes azuis ondulando como rios, torrezinhas prateadas que se dobram suavemente, como se estivessem saudando o trem. Praças circulares com padrões que lembram constelações em movimento, girando devagar como planetas em órbita. E no centro da cidade, algo chama sua atenção imediatamente. Uma gigantesca torre de luz cintilante, tão alta que parece tocar o céu. Ela pulsa muito devagar, um pulsar profundo, sereno, quase igual ao de um coração adormecido. O narrador descreve: no coração desta cidade existe a Torre do Silêncio Vivo. Ela não guarda palavras, nem sons, mas guarda aquilo que não pode ser dito. O trem passa por túneis feitos de arcos luminosos que mudam de cor de acordo com a velocidade. Cada cor transmite uma sensação. O azul profundo traz paz. O lilás acende imaginação. O prateado acalma os músculos. O dourado, que aparece brevemente, aquece o peito de forma reconfortante. É uma sinfonia de luzes silenciosas. Quando o trem emerge do último túnel, a cidade se abre por inteiro diante de você, como se estivesse esperando sua chegada. A brisa agora carrega um aroma suave, algo entre amêndoas e vento frio vindo de montanhas distantes. É o tipo de cheiro que lembra leveza, descanso, uma sensação limpa que atravessa o corpo devagar. As janelas do trem se ampliam automaticamente,
como se o vagão soubesse que você desejaria ver mais. E quando isso acontece, você nota algo ainda mais surpreendente. Pequenas figuras luminosas flutuam pela cidade. Não são pessoas, não são animais. São formas feitas de luz pura, que se movem suavemente como se estivessem dançando ao ritmo da cidade. Elas não têm pressa, não emitem som, apenas existem como parte natural daquele lugar. Um grupo delas se aproxima dos trilhos, e quando o trem passa, elas acompanham por alguns metros curiosas, observando com um brilho amigável. O narrador fala com a voz mais lenta que já usou até agora. Essas formas não são sonhos, mas guardiões de sonhos. Eles protegem a cidade daquilo que não precisa entrar aqui. Enquanto você observa, uma dessas formas libera pequenas partículas de luz que sobem para o céu, desaparecendo entre tons de azul suave. A sensação é de assistir algo sagrado, mas simples, uma rotina natural daquela cidade brilhante. O trem segue mais devagar ainda. Ele parece estar atravessando o centro da cidade, onde o silêncio é tão profundo que você sente dentro do peito. Tudo é tão calmo, tão delicado, tão cuidadosamente construído, que o corpo inteiro reage relaxando mais um pouco, como se estivesse se encaixando exatamente no lugar certo. E então, enquanto a torre central pulsa à distância, iluminando o vagão com clarões lentos e acolhedores, o trem se prepara para revelar a próxima parte da jornada. O trem avança lentamente pelo coração da cidade das luzes silenciosas, e à medida que segue seu caminho, a torre central, a torre do silêncio vivo, pulsa com mais intensidade. Mas essa intensidade não é perturbadora, é calmante, como o pulsar constante de algo que respira em sintonia com você. Agora, conforme o trem percorre trilhos suspensos acima da cidade, a vista se torna ainda mais ampla. Você vê ruas que se dobram suavemente, formando espirais de luz. Vê pontes delicadas que ligam prédios transparentes, formando caminhos que parecem existir apenas para aqueles que precisem atravessá-los. Vê praças circulares, onde as luzes se movimentam em desenhos que lembram constelações vivas. Tudo aqui parece ter sido criado para acolher, nunca para impressionar. A beleza não exige nada. A luz não machuca. O silêncio não pesa. O trem diminui ainda mais a velocidade e o narrador surge com voz quase sussurrada. Muitos viajantes passam pela cidade das luzes silenciosas, mas poucos percebem o que ela realmente guarda. Nesse momento, o vagão vira levemente para a esquerda e você enxerga algo que não tinha notado antes. Um grande caminho circular, suspenso no ar como um anel luminoso. Ele fica a poucos metros da torre do silêncio vivo e gira de maneira quase imperceptível, como se estivesse flutuando sobre o próprio tempo. O trem se aproxima desse anel luminoso. A cada metro, você percebe que ele não é feito apenas de luz, mas de camadas. Camadas que parecem registros, memórias, fragmentos de sonhos abandonados, sussurros não ditos, pedaços de histórias que nunca chegaram a ser contadas. Todas essas camadas se movem devagar, como nuvens de partículas brilhantes. Ao perceber a sua aproximação, o anel muda ligeiramente de cor, passa de um azul profundo para um lilás suave e depois para um prata quase transparente. A voz do narrador continua. Este é o anel das memórias leves. Aqui, tudo aquilo que pesou um dia é transformado em luz. O trem passa dentro do anel, e quando ele faz isso, algo acontece. Uma onda de luz extremamente suave percorre o vagão. Não é forte, não é quente, não é fria. É apenas leve. Ela toca sua pele como se fosse um pensamento gentil, um carinho, uma brisa que atravessa o corpo sem pressa.
Por alguns segundos, o ar parece vibrar com uma ternura impossível de descrever. Cada lembrança pesada, mesmo aquelas que você nem percebe que carregava, parece ficar mais distante, mais difusa, mais leve. O narrador explica: a cidade das luzes silenciosas não apaga memórias, ela apenas devolve o peso delas ao lugar certo, transforma o que sobra em clareza. Depois de atravessar o anel, o trem se eleva um pouco mais, como se o caminho agora fosse guiado pela própria luz da cidade. A torre central brilha mais forte, e pela primeira vez, você percebe que a torre emite pequenos fios de luz que descem lentamente, como chuva invertida. Esses fios caem sobre a cidade, sobre ruas, praças, cidadelas e até sobre o próprio trem. Quando um dos fios de luz toca a janela ao seu lado, ele se dissolve em pequenas partículas prateadas que flutuam para dentro do vagão. Elas se espalham pelo ar, pousando em nada específico, mas iluminando tudo com um brilho suave. O narrador volta. Essas partículas são fragmentos de serenidade. Elas surgem quando a cidade respira fundo. As partículas flutuam por alguns instantes, dançando devagar, quase como poeira iluminada por um raio de sol. E então desaparecem, deixando o ar ainda mais leve do que antes. O trem passa por uma grande praça luminosa. No centro dela, há uma fonte de luz líquida, algo que parece água, mas se move como fumaça. Ela se eleva em espirais prateadas, iluminando toda a praça com um brilho que parece cantar silenciosamente. A cidade inteira responde a essa luz. As torres brilham um pouco mais. As ruas piscam lentamente, como se estivessem respirando. As figuras luminosas que voam pela cidade se aproximam da fonte, atraídas por sua energia calma. E então, pela primeira vez desde que você chegou, o narrador muda levemente o tom, não para quebrar a calma, mas para conduzir a um nível ainda mais profundo dela. Há um lugar nesta cidade onde apenas viajantes muito cansados conseguem entrar. O trem segue seu caminho por outro arco de luz, e conforme ele passa pelo lado oeste da cidade, você vê ao longe uma construção diferente de todas as outras. É menor, mais simples. E ao contrário das outras, não é feita de luz brilhante, mas de uma luz suave, opaca, que parece descansar. O narrador diz: estamos indo para lá, para o Santuário do Silêncio Acolhedor. O nome por si só parece fazer seu corpo afundar um pouco mais na poltrona. A cidade ao redor fica mais silenciosa, como se estivesse preparando uma despedida temporária. As luzes diminuem, o vento desacelera. O trem se move agora quase no mesmo ritmo de uma respiração tranquila, e aos poucos, o Santuário do Silêncio Acolhedor se aproxima, pronto para receber você. O trem segue em direção ao Santuário do Silêncio Acolhedor, e a cidade das luzes silenciosas vai ficando para trás com a mesma delicadeza com que surgiu. As torres ainda brilham em tons de azul e prata, mas agora o brilho parece mais distante, quase como uma constelação que se afasta devagar no céu. O caminho à frente fica mais escuro, não um escuro assustador, mas um escuro sereno, igual ao interior de uma floresta tranquila durante a noite. As luzes do trem se ajustam automaticamente, diminuindo até o mínimo necessário, criando uma penumbra suave no interior do vagão. O ar muda. A brisa se torna mais quente, com um toque suave de algo que lembra baunilha e flores noturnas. A cada inspiração, você sente o corpo mergulhar um pouco mais fundo em uma calma que parece antiga, como se tivesse sido guardada especialmente para momentos como esse. O narrador volta falando tão baixo que a voz soa como um pensamento compartilhado. A partir daqui, cada passo do caminho é feito de silêncio. O tipo de silêncio que cura, que acolhe, que entende sem perguntar.
À medida que o trem avança, o santuário se revela pouco a pouco. Primeiro, você vê apenas um brilho leve no chão. Depois percebe que esse brilho compõe pequenos símbolos, como runas ou marcas antigas, que se acendem assim que o trilho passa sobre elas. Esses símbolos formam padrões que parecem respirar, expandindo e contraindo de forma lenta, acompanhando o ritmo do trem. Cada expansão ilumina uma pequena área ao redor, mostrando pedacinhos da paisagem. E então, quando a luz se contrai, tudo volta a mergulhar na penumbra. O vagão entra numa descida suave, o ar fica ainda mais calmo. O chão ao redor parece coberto por um material que lembra areia fina, mas que brilha de um jeito quase líquido. O trem faz uma curva larga e o santuário aparece. Ele é simples, pequeno, acolhedor, construído não de luz intensa, mas de um brilho quase apagado, como velas que acabaram de ser acesas em um quarto completamente escuro. As paredes parecem feitas de pedra clara, mas são translúcidas, deixando passar uma luminosidade muito baixa, quente, confortável. É o tipo de luz que não pede atenção, ela apenas acompanha, como uma presença gentil. O narrador fala, ainda mais devagar: o santuário do silêncio acolhedor não ensina nada. Ele apenas recebe aquilo que está cansado. O trem para lentamente diante do santuário. Não há anúncio, não há som de freios, apenas um repouso, como se todo o trem tivesse decidido suspirar junto com você. A porta do vagão se abre sozinha, e o ar que entra é ainda mais cálido, mais tranquilo, como se tivesse sido guardado nesse lugar sem pressa, esperando que você chegasse. O caminho até o santuário é curto. Um corredor de luz baixa leva até a entrada, onde pequenas partículas douradas flutuam como poeira suspensa no ar. Elas sobem e descem devagar, criando uma dança lenta que acalma só de observar. Ao entrar, o santuário se abre em uma sala circular. O teto é alto e parece feito de uma luz branca muito suave, que pulsa como uma chama distante. O chão é macio. Não é pedra, nem areia, nem madeira. É algo entre todos eles. Um material acolhedor que responde ao peso dos passos de forma suave, como se estivesse vivo. No centro da sala, há um objeto curioso. Uma grande esfera transparente, flutuando a poucos centímetros do chão. Dentro dela, há uma névoa prateada que se move lentamente como fumaça em água. A esfera gira devagar. Cada rotação libera um sopro de luz que se espalha pela sala em ondas circulares. O narrador explica: esta é a esfera da quietude. Ela não muda quem você é, mas acalma tudo o que você carrega. As ondas de luz chegam até você, e quando tocam sua pele, você sente algo parecido com um suspiro interno, um relaxamento tão profundo que parece quase impossível. É como se uma parte de você que estava tensa há muito tempo finalmente soltasse. A esfera continua girando, liberando ondas cada vez mais lentas, cada vez mais acolhedoras. Você sente o corpo ficando mais pesado, não de cansaço, mas de descanso, como se estivesse sendo convidado a permanecer ali, sem pressa, sem obrigação, sem pensamento. O trem aguarda do lado de fora silencioso, respeitando o tempo necessário. O narrador completa, em um tom que beira o inaudível: fique o tempo que precisar. O santuário sabe quanto tempo é suficiente. A esfera pulsa mais uma vez. A sala fica um pouco mais quente, e tudo ao redor se dissolve em um silêncio tão profundo que parece segurar você com cuidado. Por longos minutos, nada se mexe, nada muda, tudo só existe. E existe de forma leve, calma, tranquila, segura. Quando finalmente o silêncio chega ao ponto em que até seus pensamentos diminuem, o trem vibra levemente,
avisando que está pronto, mas não exigindo, apenas esperando. E quando você sentir naturalmente que é hora de continuar, o trem estará ali, pronto para levar você ao próximo destino da jornada pelas cidades sonhadas. O trem aguarda pacientemente diante do santuário do silêncio acolhedor. A luz suave que vem de dentro ainda se derrama pelo caminho, alcançando o trilho com pequenas ondulações douradas que parecem flutuar no ar. Mas agora, enquanto você retorna ao vagão, percebe que algo mudou ao redor. A atmosfera parece mais leve, como se o santuário tivesse retirado um peso dos seus ombros sem que você percebesse exatamente quando isso aconteceu. Cada passo de volta ao vagão soa quase silencioso, como se o chão absorvesse o som para preservar a serenidade do momento. Ao entrar, o trem reconhece sua presença. As luzes internas mudam para um tom ainda mais suave, quase um azul perolado, que envolve o espaço em uma tranquilidade reconfortante. As poltronas parecem mais macias, o ar mais morno, e até o som das estrelas lá fora parece mais lento. O trem começa a se mover, muito devagar, como se quisesse garantir que cada parte do seu corpo se acomodasse antes que a jornada prosseguisse de verdade. Por alguns instantes, tudo é apenas o ritmo constante das rodas deslizando sobre os trilhos invisíveis, o balanço suave e o céu noturno que se estende lá fora como uma imensidão tranquila. As estrelas piscam devagar, como se piscassem para acompanhar a sua respiração. E a lua, que antes era apenas um recorte de luz distante, agora se aproxima, tornando-se uma presença mais íntima, mais cúmplice. O narrador retorna com uma voz extremamente suave. A partir deste ponto, a viagem entra em sua última grande etapa, um trecho onde o trem atravessa não uma cidade nem um santuário, mas os sonhos mais profundos que adormecem dentro de você. Lá fora, o céu começa a mudar. O azul noturno se transforma em um lilás delicado e nuvens muito finas surgem, brilhando como se fossem feitas de pó de estrelas. Elas se movem devagar, acompanhando o trem, às vezes cruzando o caminho, outras vezes se abrindo para deixar passar a locomotiva. Você percebe que as nuvens parecem mais próximas do que o normal, quase ao alcance das mãos, como se a altitude do trem tivesse mudado, elevando a viagem a um nível onde o real se mistura discretamente com o imaginado. A paisagem se torna mais difusa. As estrelas deixam rastros curvos, como linhas leves desenhadas no ar. Cada rastro brilha por alguns segundos antes de desaparecer como cintilações dissolvidas na noite. O narrador continua. O próximo destino não tem nome. Nenhum mapa o registra, porque ele muda de acordo com quem chega até ele. É um lugar onde as lembranças se misturam com aquilo que você ainda não viveu, e onde cada sonho encontra um espaço para se estender como um caminho iluminado. O trem avança por esse céu sonhado com uma fluidez impressionante. Quase não parece estar deslizando sobre trilhos, mas navegando num oceano de nuvens lilazes. Cada movimento é suave, preciso, como se fosse guiado por algo que entende perfeitamente o que é necessário para que o corpo e a mente se mantenham em harmonia. À frente, uma estrutura começa a se formar na paisagem. Ela surge aos poucos, como se estivesse sendo bordada pela própria noite. Linhas douradas se entrelaçam até formar um portal, enorme, mas delicado, suspenso no ar. O portal não toca o chão, não toca nuvem alguma. Ele simplesmente flutua, estável, emitindo uma luz que vibra em ondas leves, quase imperceptíveis, mas profundamente confortantes. As ondas se espalham pelo céu, cruzam o caminho do trem, atravessam o vagão e, ao tocar em sua pele, produzem uma sensação parecida com um calor suave se distribuindo pelo peito.
O trem reduz a velocidade. As rodas quase não fazem som. A locomotiva parece respeitar o portal, como se estivesse se aproximando de algo sagrado e calmo. Este é o portal dos sonhos ancestrais, diz o narrador. Ele existe apenas para viajantes que já atravessaram o silêncio e que estão prontos para entrar na parte mais profunda desta jornada. Você observa o portal mais de perto. As linhas douradas que formam sua estrutura parecem vivas. Elas se movem de forma extremamente lenta, como raízes crescendo no ar. De vez em quando, uma centelha salta de uma linha para outra, criando um efeito luminoso que lembra o movimento de um vagalume, mas muito mais suave. O trem para diante do portal. Por alguns segundos, há um silêncio tão completo que parece que o tempo segurou a respiração. E então o portal se abre. Mas não se abre como uma porta. Ele se desfaz em pétalas de luz que giram em torno de si mesmas, criando um vórtice leve, tranquilo e profundamente acolhedor. O narrador sussurra: não tenha pressa. Este lugar foi feito para ser atravessado com calma. O trem avança um pouco. A locomotiva toca a borda do portal. E algo mágico acontece. A luz das pétalas envolve o trem inteiro, como se estivesse cobrindo cada superfície com uma manta leve de brilho dourado, azul e lilás. Tudo fica mais silencioso, mais lento, mais profundo. Quando as luzes recuam, o trem já se encontra em outro espaço. Um espaço que não se parece com nada que veio antes. Um céu completamente novo se estende ao redor. Um céu onde estrelas se movem devagar formando espirais, onde constelações mudam de forma, onde nuvens brilham por dentro como lanternas flutuantes. O ar tem um som suave, quase como um cântico distante, feito de notas prolongadas que se misturam à respiração do próprio ambiente. O narrador diz baixinho: agora você entrou na região dos sonhos que ainda não foram sonhados. E tudo começa. O trem avança devagar por essa região recém-revelada, e tudo ao redor parece responder à sua presença. As estrelas se aproximam como se quisessem observar o interior do vagão, mas fazem isso com uma delicadeza tão grande que não há nenhuma interrupção na sensação de paz. Elas apenas brilham, uma luz pulsante, suave, como se respirassem junto com você. A locomotiva produz um som quase musical, um rumor contínuo que lembra um canto monótono, sereno, capaz de acalmar qualquer traço de inquietação que ainda permaneça em algum canto da mente. É como se cada peça do trem tivesse sido afinada para o seu descanso. O caminho à frente se estende como uma ponte feita de luz. Não há trilhos visíveis, apenas uma faixa luminosa composta por reflexos dourados e prateados que parecem reagir ao movimento da locomotiva. A cada metro percorrido, a faixa se expande, iluminando suavemente a escuridão do espaço onírico. As nuvens flutuam ao redor, algumas muito próximas, quase tocando as janelas. Elas têm brilho interno, como se guardassem pequenas estrelas adormecidas dentro de si. E quando o trem passa por elas, as nuvens se desfazem em fragmentos luminosos que se espalham no ar antes de lentamente se recomporem atrás do vagão. O narrador surge novamente, sua voz tão branda que mais parece um pensamento sussurrado. Cada viagem por aqui é única, porque esse é o território onde a alma descansa. É um lugar que só existe enquanto você atravessa e desaparece gentilmente quando o trem segue seu caminho. E agora ele quer mostrar a você os sonhos que ainda não nasceram. Ao longe, algo começa a tomar forma. Não é uma cidade, não é um portal, não é um santuário. É uma esfera gigantesca de luz que flutua no ar, pulsando lentamente como um coração imenso e pacífico. A luz não ofusca, ela acolhe. Ela parece se expandir e contrair num ritmo hipnótico, como se estivesse convidando o trem a se aproximar.
O vagão diminui a velocidade enquanto você observa a esfera crescer diante da janela. Sua superfície é feita de ondas suaves que lembram o movimento da água vista de longe. Ondas que brilham em tons de azul, dourado, lilás, rosa e um branco quase transparente, impossível de descrever. É como olhar para a ideia de serenidade, transformada em forma. O narrador explica: este é o núcleo dos sonhos silenciosos. Tudo que ainda será imaginado nasce aqui. Cada sensação calma, cada descanso profundo, cada amanhecer tranquilo tem sua origem dentro dessa luz. O trem para diante da esfera. Por um instante, mais uma vez, o silêncio é total. Não o silêncio vazio, mas aquele silêncio cheio, morno, que parece abraçar e aquecer por dentro. E então, a esfera se abre. Não se divide como uma porta. Ela se dilui. A luz se dissolve em filamentos longos, delicados, como fios de seda luminosa que flutuam pelo ar, envolvendo o trem, tocando as janelas, desenhando pequenos rastros no teto do vagão. Quando os filamentos atravessam o vidro, não há resistência. Eles passam suavemente como névoa e preenchem o interior do vagão com um brilho leve que se espalha pelo chão, pelas poltronas, pelas paredes e por você. A sensação não é quente nem fria. É algo como serenidade líquida, um bem-estar tão profundo que parece alcançar lugares dentro de você que estavam silenciosos há muito tempo, esperando exatamente esse tipo de toque. A luz se transforma lentamente em imagens. Primeiro, formas abstratas, círculos, espirais, ondas. Depois, contornos mais nítidos, caminhos, mares, campos, florestas, lugares que não existem na Terra, mas parecem perfeitamente naturais nos territórios dos sonhos. E então surgem cenas que parecem familiares, mesmo que você nunca as tenha vivido, como se fossem lembranças de um descanso antigo ou fragmentos de paz acumulados ao longo da vida. Você observa essas cenas se movendo lentamente, um jardim com luzes suspensas sobre pequenas árvores. Um lago onde o reflexo do céu se move em direções diferentes da água. Uma aldeia silenciosa, com casas que brilham por dentro, como lanternas. Um corredor de flores brancas que dançam sem vento. Uma rua de pedra onde cada passo produz música suave. Cada visão dura pouco, mas deixa uma sensação profunda antes de se dissolver. O narrador sussurra: esses são os sonhos que nascem antes de serem sonhados. Eles não têm dono, não têm direção. Eles existem apenas para lembrá-la de que a mente, quando em paz, é capaz de criar mundos inteiros sem esforço. As visões continuam, cada uma mais lenta e mais suave que a anterior. É como assistir ao próprio descanso se desenhar diante dos olhos. O trem começa a se mover novamente, devagar, muito devagar, atravessando o interior da esfera de luz, como se estivesse deslizando por uma lagoa calma feita de brilho. Enquanto avança, as imagens desaparecem gradualmente, como folhas flutuando ao vento até tocarem o solo, e o ambiente se torna novamente apenas luz, uma luz suave, constante, profunda. Agora, continua o narrador, com voz quase inaudível, o trem irá conduzir você ao ponto final desta jornada, um lugar onde tudo que você viu se transforma em descanso verdadeiro. Não há nada a temer, apenas deixe que o caminho se desenhe. Seu corpo sabe relaxar, sua mente sabe adormecer, o trem sabe guiar. O vagão parece mais leve, o ar mais lento, a luz mais suave, e então a esfera começa a se fechar atrás do trem, voltando a pulsar em seu ritmo sereno, enquanto a locomotiva segue adiante para o último destino desta viagem. O trem segue adiante,
deixando para trás o pulsar suave da esfera de luz. A escuridão ao redor não é vazia, é uma escuridão acolhedora, profunda, que parece convidar o descanso. O trilho de luz sob a locomotiva se transforma em um caminho ainda mais delicado, como se agora o trem estivesse navegando não apenas pelo céu dos sonhos, mas pela essência do próprio sono. O vagão permanece iluminado por um brilho leve, quase imperceptível, que faz com que tudo pareça envolto em uma neblina macia. A respiração se torna mais lenta, mais profunda, acompanhando o ritmo do trem que desliza com uma suavidade que desafia qualquer lógica. Não há pressa, não há movimento brusco, apenas a sensação de que cada segundo foi criado para trazer paz. Lá fora, as estrelas deixam de ser pontos fixos. Elas se alongam, criando traços de luz que se curvam como fitas tranquilas dançando no vento. Por um breve instante, esses traços se entrelaçam, formando desenhos que parecem mensagens silenciosas, escritas apenas para quem observa de dentro do trem. Mensagens que não precisam de palavras, basta a sensação. O narrador volta, sua voz tão calma que parece flutuar no ar. Agora, você está entrando na última região da viagem, um lugar onde o trem reduz tudo que é excesso, tudo que pesa, tudo que ainda mantém o corpo desperto. É aqui que o descanso se completa. É aqui que os sonhos começam de verdade. O caminho à frente se ilumina de forma diferente. A luz não vem mais de trilhos ou de estrelas distantes. Ela vem de baixo, como se uma superfície infinita de névoa prateada estivesse sendo iluminada por dentro. A névoa dança em ondas lentas, se movendo como uma maré que respira. Cada onda que se aproxima do trem parece sussurrar algo suave, algo que o corpo compreende mesmo sem ouvir. A locomotiva diminui a velocidade até quase parar, mas não para. Ela flutua, deslizando sobre essa névoa brilhante que vibra com um brilho suave, constante, como se estivesse acolhendo o vagão com as mãos abertas. O narrador diz baixinho: "Este é o Vale do Adormecer. Não existe lugar mais tranquilo em toda a extensão das cidades sonhadas. Quando o trem atravessa esta região, a mente entende que pode descansar, e o corpo simplesmente segue. Você observa pela janela. A névoa se ergue em colunas finas, como se estivesse formando pequenas figuras que acenam lentamente. Talvez sejam memórias doces, talvez fragmentos de tranquilidade pura, mas elas não se aproximam demais. Apenas acompanham o trem como companheiras silenciosas até se dissolverem no ar. O interior do vagão parece cada vez mais acolhedor. As luzes diminuem gradualmente, não por apagarem, mas porque seus tons se tornam mais delicados, azuis muito suaves, quase brancos, quase inexistentes. O ar se torna mais morno, mais envolvente, como um abraço silencioso. As poltronas parecem se tornar mais profundas, como se tivessem sido feitas especialmente para que alguém pudesse adormecer sem esforço algum. O narrador continua, agora com um tom ainda mais suave. Dentro de alguns instantes, o trem fará a última curva desta viagem. Ela não leva a nenhuma cidade, nenhum portal, nenhum santuário. Ela leva apenas ao descanso. O tipo de descanso que chega quando a mente já viu, sentiu e compreendeu tudo o que precisava para finalmente se render. O trem então faz essa curva. É um movimento tão leve que quase passa despercebido. Um inclinamento mínimo, um balanço suave, um alongamento delicado na paisagem lá fora. E de repente, tudo parece ainda mais silencioso. A névoa prateada se abre como uma cortina lenta, e atrás dela há apenas escuridão, mas é uma escuridão serena, profunda, como o interior de um casulo quente. Uma escuridão que não assusta, mas que envolve, que acolhe,
que convida o corpo a afundar ainda mais no conforto. A locomotiva reduz a velocidade até o mínimo possível, quase imperceptível. O trem agora parece flutuar, suspenso por algo invisível, leve, aconchegante. O narrador fala pela última vez. A partir deste ponto, o trem continua sozinho. Você não precisa mais acompanhar cada detalhe da viagem. Seu corpo sabe o caminho. Sua mente já está pronta para descansar. E os sonhos começam a se formar bem diante de você. Relaxe, respire devagar e deixe-se levar. O trem cuidará do resto. O som das rodas diminui, até se tornar um murmúrio distante. As luzes dentro do vagão diminuem um pouco mais, até se transformarem em pequenas brisas de claridade pacífica. Lá fora, a escuridão se torna um manto quente e o ar ao redor parece vibrar suavemente, como um lembrete gentil de que tudo está exatamente onde precisa estar. A viagem continua, mas agora em um ritmo tão lento, tão leve, tão profundo, que a consciência começa a flutuar. Os pensamentos se tornam mais macios. As imagens ficam mais distantes, e o trem, o fiel guia dessa jornada, segue deslizando, silencioso, pela noite onde os sonhos se formam, até que tudo se dissolve, num descanso completo, tranquilo, suave e sem esforço. Boa noite e bons sonhos.